Ok, irmãos, vamos dar seguimento aqui ao nosso tempo de estudos nas cartas da prisão, ainda focando Filipenses. Hoje nós vamos ler o capítulo 3 ainda, mas não agora. A título de introdução, queria falar um pouquinho sobre a era dos conquistadores. Os séculos XV e XVI ficaram conhecidos na nossa história universal como a era dos conquistadores. Desde Colombo descobriu a América em 1492, seguiu-se ali uma longa trajetória de aventuras e aventureiros em busca de ouro, em busca de fama, em busca de glória e fortuna. E alguns deles foram bem-sucedidos à sua maneira, e acabaram sendo imortalizados na história como conquistadores. Então, nós já ouvimos muito falar sobre Francisco Pizarro, Pôncio de Leão, Américo Vespúcio, Hernán Cortés e outros que foram imortalizados na história dessa forma como conquistadores. E a verdade é que, a despeito das proezas desses homens, o que se viu nesse período foi um verdadeiro banho de sangue. Grandes injustiças foram cometidas, povos foram extintos, e esse foi o preço, foi o que se pagou em nome da expansão dos domínios, da riqueza, da glória, dos reinos chamados de civilizados. Então, quando nós pesamos tudo isso e vemos o que foi feito em nome dessa conquista, nós acabamos concluindo que não tem muito sentido chamar esses personagens de conquistadores. E a verdade, irmãos, para sermos mais precisos, a história humana na Terra só conheceu um grande e verdadeiro conquistador. Ele deixou sua pátria, viveu aqui entre nós, empreendeu uma grande batalha contra os nossos maiores inimigos e se tornou vitorioso. A diferença é que ele venceu e conquistou sem tirar uma vida alheia, sem disparar um tiro, sem brandir uma espada, e ele instituiu aqui um reino que jamais passará e que no tempo determinado será visível a todas as pessoas. Então, suas armas, quais foram? Sua palavra, seus sinais e maravilhas, mas, acima de tudo, o seu corpo e o seu sangue. Ele venceu se entregando em oferta voluntária de si mesmo. A única vida tirada nessa conquista foi a sua própria vida. E, no entanto, com essas armas, ele venceu o pecado, venceu a carne, venceu o mundo, Satanás, venceu a própria morte, porque, assim como ele tinha o poder de entregar a sua vida, ele também tinha o poder de retomá-la. E ao terceiro dia, então, ele ressurgiu dos mortos, porque a morte não poderia deter o autor da vida, Mas com isso ele também nos conquistou a mim e a você. E todos cremos nisso, e crendo nele nós nos tornamos sua propriedade. É claro que você sabe que eu estou falando de Jesus, nós entendemos isso. O nosso rei conquistador, o regente desse reino inabalável, disso todo nós sabemos bem, todos nós entendemos bem. O que talvez a gente não consiga entender muito bem é que ele nos conquistou com um propósito, com uma finalidade. É de que nós, como ele, nos engajemos na mesma luta, na mesma guerra, até que alcancemos esse reino inabalável. Ainda não alcançamos nada, irmãos. Nós ainda precisamos alcançar essa pátria celestial, receber o grande prêmio que está destinado àqueles que permanecem até o final da jornada, firmes na fé em Cristo Jesus. Esse é o nosso assunto de hoje. Então, nós vamos ler o capítulo 3, versículos 10 a 16, e depois vamos orar. Diz assim: o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição,
tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo tê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém. Glória a Deus. Oremos então, irmãos. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da tua santa palavra. Obrigado porque a tua palavra, Senhor, é poderosa, a tua palavra é viva, a tua palavra, Senhor, é criadora, a tua palavra traz luz, traz à existência aquilo que nunca existiu. Nós te agradecemos porque podemos estar mais uma vez aqui diante da tua palavra, para aprendermos com ela, para crescermos com ela, mas também para sermos, ó Deus, advertidos, exortados, admoestados, ao mesmo tempo que consolados, fortalecidos e encorajados na caminhada da fé. Abre os olhos do nosso entendimento nesta manhã, capacita-nos a falar e ouvir conforme o teu Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, a exposição dessa sessão que nós vamos examinar retoma, né, o início dessa porção que nós começamos na semana passada. Lá nós vimos ali dos versos 2 até o 9, que Paulo traz uma palavra de alerta aos filipenses, né, falando com eles que eles deveriam tomar cuidado com aqueles que estão ensinando a circuncisão como algo necessário para uma espécie de complemento da obra de Cristo na vida dos que creem nele. Mas Paulo então diz que esse ensino, na verdade, essa circuncisão seria nada mais do que uma mutilação na carne, ou seja, nada que acrescentaria algum proveito à salvação, não teria nenhum proveito à salvação, seria somente uma mutilação na carne. Então, Paulo mostra que a austeridade da religião judaica, seus ritos, seus cerimonialismos, nada pode acrescentar à cruz de Cristo. E se pudesse, Paulo seria um campeão nesse quesito, porque ele, né, um judeu exemplar, de linhagem pura, circuncidado ao 8º dia, zeloso da lei, perseguidor da igreja, irrepreensível em todos os aspectos. Mas nada disso pôde justificá-lo de fato. Somente a justiça de Cristo é que o tornou justo realmente. Então ele declara: nós, os que estamos em Cristo, não confiamos na carne, nas obras da lei, no caso, mas adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos somente em Cristo Jesus. Então essa é a sentença final, na conclusão de Paulo. Portanto, né, diante do que está exposto, Paulo diz: antes, o que eu via antes como lucro, agora eu reputo como perda por causa de Cristo, da sublimidade do conhecimento de Cristo. Tudo além de Cristo é somente perda, é lixo, é refúgio. E diante, né, desse conhecimento tão sublime, tudo perde o valor e a importância. O que conta mesmo é ser achado em Cristo. Não pela ilusão de pretensa justiça própria, mas pela justificação que procede de Deus. Baseada na fé, Cristo é a nossa justiça. Essa é a conclusão de Paulo. Então, ele segue aqui, a partir do verso 10, onde ele vai nos mostrar
ainda outros aspectos dessa determinação que ele tem em relação a Cristo, em relação à consideração do valor das coisas que Cristo tem trazido a nós. E ele vai mostrar aqui uma firme resolução nos versos 10 e 11, onde ele diz: o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo está em busca do que é sublime, do que é elevado, do que é alto. É interessante que na carta aos Colossenses, se você avançar um pouquinho aí, no capítulo 3, você pode ver comigo, no verso 1, ele diz assim, verso 1 e verso 2: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem o quê? As coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. O que mais? Pensem nas coisas lá do alto, e não somente nas que são da terra. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, o que ele quer é o que ele ensina. O que ele ensina é o que ele quer. Buscar a Cristo. Porque ele entende que se nós não tivermos com o nosso pensamento ligado às coisas do alto, consequentemente nós não vamos buscá-las. Nós só podemos procurar aquilo no que pensamos, o que desejamos, o que almejamos. É por isso que o cristão precisa, todo o tempo da sua jornada, ocupar a sua mente com Cristo. Ocupar a sua mente com Deus, com as coisas de Deus. Caso contrário, ainda na igreja, nós vamos estar o tempo todo ocupados, buscando as coisas terrenas. Isso vai criar em nós aquilo que a gente chama de cristianismo doente, adoecido. Cristianismo esquizofrênico. Ao mesmo tempo que nós confessamos Cristo com a nossa boca, ao mesmo tempo que nós temos um título de cristão, uma carteirinha como membros da igreja, que na verdade aqui nem isso a gente tem, mas, por outro lado, a nossa prática é uma prática totalmente voltada para somente os nossos interesses. E veja que esse é o foco de Paulo aqui nessa porção que nós estamos lendo, ainda ressoando aquele ponto do capítulo 2, versículo 3 e 4, onde ele diz: não busquem os seus próprios interesses. Tenham entre vocês o mesmo tipo de pensamento de Cristo Jesus, que não buscou o que era seu, ele buscou o que era do Pai. Ele buscou o que era nosso, o que era para nós. Ou seja, ele se deu em prol de outros, ele buscou o interesse de outros e ele se sacrificou por isso. Então, essa vida sacrificial deve ser a vida do crente. Paulo está buscando essa sublimidade a partir da sublimidade do conhecimento de Cristo. É a sublimação do sentimento. Quando nós tiramos o sentimento desse nível raso, terreno, onde nós nos relacionamos, né, sempre expostos, como se fôssemos uma jarra de porcelana, sempre prontos a quebrar. Mas para que isso não aconteça, o que nós temos que fazer? Precisamos nos humilhar. Ninguém pode humilhar uma pessoa que já se humilhou. Por isso, ninguém pode humilhar a Cristo. Ele se humilhou. Quem é que poderia humilhá-lo? Ninguém. Nem aqueles que passavam na cruz e diziam: você não é o Filho de Deus, então desça daí, salva-te a ti mesmo e a nós também. Ou seja, qualquer um de nós aqui teria rogado fogo do céu para destruir aquelas criaturas perversas e ingratas. Mas Cristo não. Porque ele já tinha se humilhado, então ninguém podia humilhá-lo. Por que nós somos vítimas, muitas vezes, de suscetibilidades à humilhação? Nós estamos sempre sujeitos, sempre preocupados em sermos humilhados, porque nós não nos humilhamos, irmãos. Nós nos exaltamos.
nós buscamos a glória, sofremos do efeito mariposa. A gente vê uma luz, a gente já voa na direção dela. Nós queremos destaque, nós queremos exposição, que o digam as redes sociais. Então, Paulo está falando aqui, olha, nós precisamos buscar coisas maiores, mais elevadas, que tenham valor real, que tenham valor perpétuo, perene, eterno, não coisas passageiras dessa vida. É isso que ele está buscando. Então, a sua conclusão é que, se de fato há uma coisa que representa ganho para nós, é o conhecimento de Cristo. O resto, meus irmãos, é perda. Não há nada mais sublime do que conhecer a Cristo. E se não há nada mais sublime do que conhecer a Cristo, então qual deve ser o alvo a ser perseguido? O conhecimento de Cristo. Se pensarmos um pouquinho sobre o sentido original da palavra, que no verso 8 é traduzida por sublime ou sublimidade, nós poderemos entender melhor o que Paulo está dizendo aqui nos versos 10 e 11. Lá no texto grego, a palavra é hiperexo, que significa algo de valor excepcional, extraordinário. Fala de um bem cujo valor supera tudo mais. Então pense em alguma coisa que para você vale mais do que tudo. Pense em algo terreno que para você vale mais do que qualquer outra coisa. Pense em algo pelo qual você seria capaz de dar tudo o que você tem para conquistar. Pense nisso. Essa coisa, Paulo diz que perto da sublimidade do conhecimento de Cristo é lixo, é refúgio. Então, é isso que nós temos visto aqui desde a semana passada, e é o que ele continua dizendo a partir do verso 10 e 11, quando ele vai dizer: o que eu quero é conhecer a Cristo. O que eu quero é conhecer o poder da sua ressurreição, é tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, irmãos, é assim que Paulo enxerga o conhecimento de Cristo, como uma preciosidade, um bem de valor incomparável. Portanto, já não causa estranheza o fato de ele ter dito que considera todas as coisas como lixo. Se nós as compararmos ao valor de conhecer a Cristo, nós também consideraremos. É por isso que a Bíblia nos chama a voltar ao primeiro amor, irmãos. Você se lembra daqueles primeiros dias, quando você começou a conhecer a Cristo? Quando Cristo te achou sujo, imundo, ele lavou você, transformou a sua vida, transformou a sua trajetória. Você se lembra com que paixão você se agarrou a Jesus? Com que desejo, com que ardor você estava pronto a subir o monte, descer o monte, subir o morro, descer o morro, evangelizar, pregar, ensinar, cantar, trabalhar, servir, varrer, enfim, você estava sempre disposto a fazer tudo. Andava a pé grandes distâncias para servir a Cristo. Mas aquela fera apaixonada por Jesus, com o tempo vai sendo amansada. A vida vai trazendo prazeres, deleites, vai dizendo: olha, você não precisa ser tão aguerrido, ser tão determinado, diminua um pouco o seu ritmo, e nós vamos tirando o pé do acelerador, até o ponto em que nos pegamos com o pé colado no freio, e o nosso carro já não anda mais, porque nós vamos nos acomodando, irmãos. Paulo está nos desafiando aqui a renovar nessa manhã a nossa paixão por Cristo, o nosso desejo ardente de conhecê-lo mais e mais e mais e mais, cada vez mais, até que nós o conheçamos plenamente na glória celestial, porque Ele é o nosso grande prêmio, Ele é o nosso grande bem, é a nossa grande herança. Então, isso também não causaria estranheza, se nós tivéssemos essa compreensão plena, se nós pudéssemos chegar a alcançar essa compreensão e ter isso como algo real em nossas vidas, não causaria estranheza também, quando nós
trocando em miúdos, percebemos que o que Paulo está dizendo aqui é uma ressonância do que foi exposto no capítulo 2, versículos 5 a 11. O que vimos ali, uma descrição dos dois movimentos da encarnação de Cristo, a descida e a subida, a humilhação e a exaltação, o sofrimento e a glória, a perda e o ganho. Não é isso que vimos ali? Ele deixou a sua glória, versículo 5 em diante, no verso 11 ele retoma a sua glória. Ele veio para morrer aqui como um homem comum e foi exaltado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Então Paulo quer seguir o mesmo caminho de Cristo, por isso ele trabalha aqui com os mesmos dois movimentos, não é, da vida terrena do Senhor Jesus. Ele descreve primeiro o seu alvo. Qual é o seu alvo? A ressurreição dos mortos. É isso o que ele quer ganhar, e é por isso que ele escolheu perder todas as coisas. Mas um detalhe importante aqui, irmãos, é que, da perspectiva de Paulo, conhecer a Cristo não se esgota a uma experiência intelectual. Não é saber sobre Cristo, é mais do que isso. Para ele, conhecer a Cristo deve ser compreendido como progresso constante e dinâmico na nossa caminhada da fé. Então, como já falamos aqui, nós já conhecemos a Cristo, né, como nosso Senhor e Salvador, desde o dia em que nós fomos achados, resgatados por Ele, por obra da cruz, e nos entregamos a Ele. Mas também deve nos levar a compreender que há um comprometimento com Cristo. À medida em que progredimos no conhecimento dEle, por meio do Evangelho, nós também devemos participar dele, seguindo de perto os seus passos dados nessa vida, vivendo como ele viveu aqui. E estamos falando, sim, irmãos, de copiar literalmente o caráter de Cristo, o testemunho dele, as suas escolhas, as suas ações, as suas reações a esta vida e as provocações da vida. Então, conhecer a Cristo também significa participar do mesmo testemunho pessoal que ele teve neste mundo. Significa participar do mesmo poder que o ressuscitou dos mortos, obtendo a mesma ressurreição, o mesmo poder de ressurreição, ter a certeza da ressurreição após a morte terrena. A ressurreição gloriosa que nos conduzirá à eternidade. Irmãos, essa é a nossa esperança. Nós não estamos aqui esperando enriquecer amanhã ou depois para viver uma vida boa neste mundo. Se Deus tiver propósito em enriquecer qualquer um de nós aqui, Ele fará isso. Mas Ele terá um propósito. E vai caber a nós descobrir qual é o propósito que Ele tem com isso. E seguir este propósito. Mas enriquecer neste mundo não foi para isso que nós fomos chamados. Não foi para isso que Cristo morreu na cruz do Calvário. Ele morreu na cruz do Calvário para resolver o problema da humanidade, que é a vitória sobre a morte. Agora, isso só será possível se nós participarmos também dos seus sofrimentos, da sua morte. Então, qual é o alvo? É a exaltação em glória, mas qual é o caminho? O caminho é a humilhação. Versículo 10, segunda parte, quando ele diz: tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Essa é a parte que nós geralmente desprezamos. Né? Paulo sabia que ninguém pode ter a certeza da ressurreição gloriosa sem a disposição de lutar diariamente, envolvido com o compromisso de fidelidade a Cristo. A subida segue a descida. A exaltação segue a humilhação. A glória segue o sofrimento. Então, o único caminho possível para alcançar a sua meta é o caminho da cruz. Isso não significa, irmãos, que nós devemos procurar sofrer para receber a glória eterna. Não. Já falamos isso aqui e volto a repetir, não somos espíritas, né, que acreditam que por meio de obras serão purgados da sua maldade, do seu pecado.
expurgados das suas mazelas e conquistarão a salvação eterna. Não, não é isso. Não estamos falando de masoquismo, de gostar do sofrimento. Estamos falando que o sofrimento faz parte da vida. E quando nós sofremos porque somos fiéis a Cristo, esse é um sofrimento que nos remete à glória. Mas é uma escolha voluntária, é algo que nós precisamos fazer de livre vontade, com amor, porque amamos a Cristo. Então, sim, sofrer, se for preciso, por causa e pela causa de Cristo, quando comparamos essas coisas e esses versos que Paulo está usando aqui para nos ensinar, com outras passagens das suas cartas, nós conseguimos entender melhor o que ele está dizendo. Você pode voltar um pouquinho aí a Gálatas, capítulo 2, 19 a 21. Gálatas 2, 19 a 21. Ele diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou o quê? Crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Ele está dizendo, olha, eu estou crucificado, por isso, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quantas vezes a gente canta isso, né? Já estou crucificado com Cristo. Mas tem a segunda parte. Se eu estou crucificado com Cristo, é Cristo que vive em mim. Ou seja, a vida de Cristo precisa ser vista na minha vida. Né? Então, sim, Paulo ainda tem em mente aqui a nulidade dos esforços do legalismo. O caminho do progresso do cristão não é pela via do legalismo cerimonialista, mas, nas palavras de Gordon Fee, é através da vida cruciforme, ou seja, da vida crucificada. O poder da ressurreição de Cristo, irmãos, nos capacita a viver em novidade de vida. A sua ressurreição trouxe o futuro para hoje. Nós já estamos vivendo a eternidade aqui neste mundo, sim. Portanto, nós já podemos viver como ressurretos em Cristo, mas ainda não alcançamos a ressurreição final e definitiva. Para nós a morte foi derrotada, mas não foi destruída. Veja comigo aí, 1 Coríntios capítulo 15, onde Paulo explica bem como é essa dinâmica da nossa relação com vida e morte. 1 Coríntios capítulo 15, primeiro versículo 24 a 26. Quem pode ler em voz alta? Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Até o 26. Porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Ok, obrigado, Caio. Então, o texto está dizendo aqui o quê? Então, virá o fim. Então, quando? Quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Ele está falando de Cristo aqui. Porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Onde Cristo está reinando? Na igreja. A igreja, nesse momento, é onde Cristo reina, neste mundo. O último inimigo a ser destruído é a morte, ou seja, a morte ainda não foi destruída. Ela foi derrotada, mas não destruída. E o que vemos aí na sequência no capítulo 40, do versículo 42, até o 58. Nós podemos ler juntos? Chegou lá? Então vamos ler. Diz: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção,
ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. O primeiro homem, formado do pó da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o homem terreno, assim também são os demais, que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Com isto quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Louvado seja Deus. Isso aqui, meus irmãos, é um cântico de vitória. Mas ele nos fala de certas coisas que são difíceis para nós. Ele nos diz que não poderemos ter esperança se vivermos conformados ao primeiro homem. O primeiro homem é Adão. Nós precisamos nos conformar ao segundo homem, segundo Adão, que é Cristo. Né? O primeiro homem é terreno, é carnal, mas o segundo é espiritual. É com esse que nós devemos nos conformar. Ele também diz que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Sabe o que isso significa? Que para podermos entrar na glória, nós precisamos passar pela morte, irmãos. Esse corpo não pode herdar o reino de Deus. Isso quer dizer que, a menos que Cristo venha durante o tempo em que estivermos vivos e nos arrebate, nós vamos precisar passar pela morte cedo ou tarde. Porque ele diz aqui que é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortalidade. Então, somente quando isso acontecer, é que se poderá dizer: tragada foi a morte pela vitória. Então, a morte não terá mais poder, não terá mais nenhuma influência sobre nós. Nós estamos vivendo aqui nesse intervalo entre o que já está feito, realizado, consumado, o que ainda está por ser consumado no futuro,
Nós estamos vivendo nesse período, nesse intervalo. Então, nós precisamos aprender a lidar com a vida e com a morte. Caso contrário, ou nós viveremos ansiosos por deixar este mundo, não desfrutaremos da vida que Cristo nos dá aqui, não nos alegraremos com as boas experiências que vivemos, com os privilégios que Ele nos dá, com a dignidade que Ele permite que nós vivamos, com a família, com as coisas que Ele nos permite ter e viver. E viveremos procurando a morte, procurando uma vida depressiva, triste, acabrunhada, cabisbaixa, infelizes. Ou nós faremos o contrário, nos apegaremos tanto a essa vida e aos prazeres que ela dá, que rejeitaremos toda a possibilidade de deixar este mundo, como se nós pudéssemos viver aqui uma vida feliz sem deixar esta vida. Então nós precisamos alcançar esse equilíbrio. Na jornada desta vida, nesse tempo presente, nós precisamos ter a certeza da felicidade futura. E então já podemos nos alegrar com esse tempo, ainda que não alcancemos plenamente, ou que não alcançamos ainda plenamente tudo aquilo que está reservado para nós, preparado para nós. O que nos cabe, irmãos, é fazer com que as fraquezas do tempo presente não sejam capazes de tirar a certeza da nossa alegria futura. Precisamos buscar essa certeza da felicidade futura e nela a inspiração para suportar os sofrimentos presentes por causa de Cristo. Lembremos que é nesse contexto mais amplo que Paulo vai buscar motivar os filipenses e se alegrar, ele mesmo em meio às lutas que está sofrendo pelo Evangelho, ao mesmo tempo em que ele mostra como procura se alegrar com os seus próprios sofrimentos como um preso de Cristo, ele também quer motivar os seus leitores e ouvintes a entenderem a vida dessa forma. Nós não vamos ficar aqui para semente, irmãos, como diziam os antigos. Então, tudo isso nos levará a um tipo de conhecimento de Cristo que só poderá ser concebido na consumação do reino de Deus, que é o conhecimento futuro de Cristo, na ressurreição final. Então, como diz o apóstolo João, no capítulo 3 da sua primeira carta, nós o veremos como ele é e o conheceremos plenamente. Louvado seja Deus. Então, irmãos, no Evangelho não há respostas fáceis nem ilusões. O que há no Evangelho é a certeza da verdadeira felicidade para aqueles que confiam somente em Cristo e que perseveram na sua jornada neste mundo até o dia final com confiança. E é essa confiança que proporciona alegria mesmo nas tragédias que vivemos aqui. Então, é isso que nós precisamos compreender. Viver por fé, irmãos, é sempre estar a caminho, é sempre estar na jornada. A jornada só acaba quando nós formos revestidos de incorruptibilidade. Aí podemos dizer, agora a jornada terminou. Enquanto isso não acontecer, estamos a caminho. Glória a Deus. Mas Paulo, ele tem uma sequência aqui, onde ele vai mostrar como ele compreende, como ele lida com essa vida cristã dialógica, que o tempo presente dialoga com o futuro, e como nós devemos lidar com isso. E ele faz isso em 3 etapas. Primeiro, ele fala do tempo presente, como ele vê a sua condição atual. Depois, ele se define como alguém que está correndo com o olhar fixo no alvo. E, por fim, ele provoca os seus leitores a viverem aqui com a mesma perspectiva. Então, vamos olhar de novo aí para o verso 12, onde ele vai dizer: não que eu já tenha recebido, isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Conquistado para conquistar.
Paulo usa um jogo de palavras que é muito interessante para expressar as suas ideias, seus pensamentos, que obviamente são inspirados pelo Espírito Santo. Se existe algo que tem ficado bem claro para nós nessa carta e outras, né, que nós já estudamos, é que Paulo não pensa o Evangelho como um caminho de solução dos dramas do presente no tempo presente. Ele sabe que tudo que nós sofremos, todas as lutas que travamos aqui, as dificuldades que passamos, as angústias que vivemos, ele sabe que tudo isso já foi resolvido definitivamente por Cristo, inclusive a morte. Ele sabe que a solução já foi trazida. Mas, meus irmãos, ele também sabe que nós ainda vivemos num mundo condenado, numa geração pervertida e corrupta, como ele diz no capítulo 2, verso 15. Consequentemente, ele admite que ainda não alcançou o poder da ressurreição final, que é o conhecimento de Cristo em sua expressão máxima, e este é o sentido da palavra perfeição aqui. Então, quando ele diz, não que eu já tenha obtido a perfeição, ele não está falando de uma vida sem erros, de uma vida isenta de falhas, não. Ele está falando da perfeição no sentido do que ele vinha propondo no verso 10, ou seja, a nossa chegada à parte final da nossa trajetória. Então, embora ele fale aqui da sublimidade desse conhecimento, de coisas celestiais e eternas, agora ele está algemado em uma prisão domiciliar, privado de sua liberdade e autonomia, sem saber se o aguarda a soltura ou a morte, ou seja, incertezas. O que é que nós vivemos, irmãos, a maior parte da nossa vida neste mundo? Incertezas, não é? Vivemos uma incerteza, nascemos em incertezas. Quando nossos pais nos conceberam, tudo era o quê? Incerteza, né? Quando eu nasci, não havia tecnologia como há hoje. Se você quisesse saber o sexo do bebê, tinha que ter paciência e esperar 9 meses. Naquela época não tinha a festa da revelação, o chá da revelação. Que privilégio nós temos hoje, né, irmãos? Me lembro quando a minha esposa estava grávida do Danilo, naquela época, o mundo já havia avançado bastante desde a minha época de criança, e ela fez uma ultrassom, se eu não me engano, e deu para ver o rosto do Danilo com uma perfeição, uma nitidez tão grande que fiquei assustado. Falei, meu Deus, esse negócio é moderno mesmo. E aí a gente percebe, né, como a ciência tem o seu lado benéfico, o seu lado bom, aquilo que Deus permite os homens fazerem para facilitar a nossa vida e trazer benefícios que são importantes para nós. Mas, meus irmãos, ainda assim, tudo é incerteza. Por mais recursos que tenhamos, tudo é incerteza. Essa vida é uma experiência de incertezas. Às vezes as coisas estão indo tão redondinhas, tão certinhas, né? Está tudo encaminhando bem, está tudo certinho, né? As crianças estão na escola, estão estudando, está tudo indo bem, estão tirando boa nota, as coisas todas arrumadinhas no seu lugar, de repente, acontece aquele inesperado e a gente perde o chão, convicção, e entra num processo de, muitas vezes, de desespero até. Porque estamos vivendo aqui nesse mundo incerto. Nesse momento é o que Paulo está vivendo. Mas, mesmo limitado assim, ele se sente compelido pelo Espírito Santo a olhar além da linha do tempo, olhar para o futuro glorioso que o espera, do qual ele tem certeza. E é este bem supremo que ele quer conquistar, irmãos. Então, o que é que lhe dá essa convicção? O que já foi realizado por Cristo. Não é a sua força, o seu poder, a sua capacidade, o seu conhecimento. Ele está se estribando apenas no que Cristo já realizou, na sua morte e ressurreição.
que determinam como certeza também a nossa própria ressurreição futura. A justiça de Cristo que nos foi imputada, é isso que nos assegura o acesso à vida gloriosa da eternidade. Essas coisas já foram conquistadas. Nós já temos essa conquista. Então é o que já foi conquistado. Ou como Paulo diz, é para isso que nós fomos conquistados. Então é assim que Paulo se vê, vivendo o presente de forma lúcida, consciente, sem enganos, sem ilusões, mas olhando para o futuro de modo confiante, cheio de esperança. Irmãos, é o que ele vai dizer aí no verso 20 e 21, que nós vamos abordar semana que vem. A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, até de subordinar a si todas as coisas. Meus irmãos, essa relação com a incerteza, ela faz parte de algo que está incutido em nós desde que nós nascemos, sejamos nós cristãos ou não. Nós fomos criados para o futuro, nós somos criados para a glória futura. Nós nascemos para viver uma vida futura, não a vida neste mundo. Todo mundo tem essa impressão no seu coração. Mas quando nós estamos sem Cristo, como é que nós procuramos responder a este anseio, a essa angústia que nós carregamos na alma? Nós procuramos responder da nossa maneira. É por isso que as pessoas têm desespero com o envelhecimento. É por isso que a sociedade moderna é uma sociedade intoxicada com a ideia de não envelhecer, de manter a jovialidade, não é? Então, nós fazemos o que estiver ao nosso alcance. Cirurgias. Nunca se fez tanta cirurgia plástica como hoje no mundo, irmãos. E eu não estou aqui condenando quem faz cirurgia plástica. Eu só estou falando sobre uma constatação do quanto nós temos desespero em relação a essa questão da perda e da incerteza que a vida traz. Então, nós procuramos compensar isso de forma cosmética, mas a cosmética não resolve o problema da nossa alma. Não dá para fazer uma plástica no coração, na alma, não dá para a gente mudar o que está aqui dentro de nós. Só Cristo pode mudar isso. E somente a esperança da vida eterna é que pode responder satisfatoriamente a essa ansiedade que nós temos no nosso coração. Então, nós somos alguém, eu e você, somos alguém que foi conquistado para conquistar. Nós estamos a caminho, nós estamos num processo, ou usando a palavra que Paulo gosta de usar aqui nessa carta, nós estamos em progresso. O segundo ponto aqui, segunda etapa, versículos 13 e 14, onde ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, eu corro deixando o passado passar. Ele está falando ainda em relação ao que ele diz no verso 4 a 6, sobre a glória que ele poderia ter para si mesmo. Porque ele diz: bom, se vocês acham que viver como um judeu convicto e irrepreensível é glória, eu já tive essa glória. Mas eu cheguei à conclusão que tudo isso era perda, era lixo, era refúgio. Então ele diz: eu deixo o que ficou para trás. Não é? Ou como ele vai dizer
na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, no capítulo 12, defendendo o seu apostolado, ele diz: olha, se vocês querem se gloriar, eu também poderia me gloriar. Eu já passei por isso, fiz aquilo, vivi outro, eu fui arrebatado ao terceiro céu. Ele nem diz eu, ele diz um homem. Conheci o homem. Mas ainda assim ele ressalta: o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando somos fracos é que somos fortes. Quando confiamos em Deus, quando confiamos em Cristo, aí está a nossa força. Precisamos deixar o que ficou para trás, para trás. Não só qualquer pretensa glória no judaísmo irrepreensível, mas também o próprio progresso inicial em Cristo. Por isso, ele repete a afirmação: eu ainda não alcancei. Então, irmãos, por mais que façamos aqui por Cristo, por mais que façamos neste mundo, aqui não há glória para nós. Então, ele justifica: uma coisa eu faço, eu deixo o que ficou para trás e corro para o que está adiante. Mais uma vez ele usa aqui a metáfora do corredor. Nós já falamos que essa é uma das prediletas de Paulo, uma das figuras prediletas dele, não é? E ele dirige a sua analogia em 3 direções. Primeiro, ele fala do foco que tem, depois do esforço que faz, e terceiro, da expectativa pela qual ele está correndo essa carreira. Então, primeiro, ele diz: sem olhar para trás, esquecendo-me das coisas que ficam para trás. É um corredor focado, ele está concentrado, ele está determinado. Ele sabe que está correndo na direção certa, ele está na liderança. Então, o que ele faz? Ele não pode ficar correndo e olhando para trás, ele precisa olhar para frente, preocupado com o alvo que está diante dele e não com os outros corredores. Talvez pensando aqui nos próprios judaizantes ou nos filipenses, que ouviam, né, e corriam atrás de glória terrena pela observância dos ritos e cerimoniais na pregação dos judaizantes. Então, Paulo está fazendo um alerta: não se deixe distrair. Como tem sido a sua caminhada cristã nesse mundo? Você é do tipo que corre olhando para trás, sentindo saudade das coisas que você deixou, ainda considerando se vale a pena realmente seguir a Cristo, ou se é melhor voltar ao que você tinha antes, a vida que você vivia? É uma questão que a gente precisa pensar, irmãos. Infelizmente, muitos de nós, cristãos, falando não da nossa igreja, mas da igreja como um todo, muitos de nós estão correndo essa carreira olhando para trás, preocupados: será que vai valer a pena realmente ser cristão? Será que vai valer a pena abrir mão das coisas que eu gosto, que eu tenho prazer, mas que eu sei que não agradam a Deus? Será que vai valer a pena fazer esse sacrifício? E se não valer? Paulo está dizendo aqui: deixe para trás, olhe para frente, corra olhando para o alvo. A segunda coisa é o esforço. Ele diz: avançando para o que está diante de mim. O texto dá a ideia de um esforço, de uma determinação. Ele está olhando para o alvo, ele está vencendo o cansaço, a fadiga, e ele está aqui correndo naquele sprint final, que é aquele momento em que você tira forças de onde não há forças, para chegar e cruzar a linha final. Ele está pensando aqui, talvez no verso 25 do capítulo 1, onde ele diz: e convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. O mesmo que no capítulo 2, versículo 12, assim, meus amados irmãos, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Ou seja, sigam na corrida, não parem, sigam adiante. Então precisamos ter em mente que
A nossa vida com Cristo, irmãos, deve ser uma vida intencional, imitando a carreira do próprio Cristo. E o que significa isso em termos práticos? Significa que eu preciso planejar a minha vida de tal maneira que a minha relação com Cristo seja prioridade nela. Prioridade. Eu não posso lidar com Cristo apenas nos momentos em que me sobra tempo, ou nos momentos em que eu não tenho nada melhor para fazer. Então eu vou ler minha Bíblia. Não, eu vou aproveitar que eu estou parado aqui na fila do médico e vou dar uma lidazinha aqui num texto bíblico para me edificar. Meus irmãos, isso não é vida intencional. Vida intencional é quando nós planejamos a nossa vida, não para que Cristo caiba nela, mas para que Cristo seja o centro dela. E ao redor de Cristo as outras coisas se encaixem adequadamente. Isso é viver um evangelho intencional, é viver com Cristo intencionalmente. É nos planejar, entendendo que nós temos compromissos com Cristo. Nós temos compromissos com a igreja de Cristo, com a obra de Cristo. Então, nós não fazemos as coisas para Deus com o tempo que nos sobra. Nós fazemos para nós com o tempo que sobra. Mas a nossa vida é essencialmente uma vida comprometida com Cristo. De novo, como já falamos aqui diversas vezes, isso não quer dizer que você tem que deixar o seu trabalho, os seus afazeres, seus estudos, para viver na igreja. Não. Isso quer dizer que em tudo que você fizer, você deve ter o objetivo de glorificar o Senhor, de fazer para a glória de Cristo. E a partir disso, ordenar o seu tempo de tal maneira que, nos dias de compromisso que você tem com o Senhor, nas horas de compromisso que você tem com Ele, no seu momento devocional, na prática da piedade, você não deixe isso faltar. Meus irmãos, quantas vezes a gente começa bem uma leitura bíblica no início do ano? Esse ano vou ler a Bíblia toda, aleluia! E aí vamos ali até, se começamos no fim do ano, vamos ali até janeiro, fevereiro com muito esforço. Aí começamos a fraquejar. Hoje eu não estou afim de ler, estou cansado. Tem muitos capítulos. E aí a gente começa a desanimar, aí depois já acumulou 2 leituras, aí a gente já não vai fazer porque acumulou 2. Aí vem lá o administrador do Your Vision e diz assim, não, você pode atualizar a sua leitura. Aí você vai e atualiza a sua leitura, glória a Deus que tem esse recurso tecnológico. Mas aí no outro dia você atrasa de novo. Isso começa a desanimar a sua marcha, e você desanima. Aí você vê que a irmã Deusamar postou lá a leitura do dia, você pensa, meu Deus, quanto tempo que eu já perdi, agora não tem jeito. E aí, mais um ano passa e a gente não consegue alcançar o objetivo. Sabe o que é isso, meus irmãos? É falta de foco, falta de esforço, de disciplina. É falta de ter uma vida intencionalmente comprometida com Cristo, com a obra de Deus. Jesus diz que a obra de Deus é que a gente conheça Cristo. Essa é a obra de Deus, que nós o conheçamos. Esse é o principal ponto que nós precisamos focar. Esforço. Né? E por fim, ele está de olho no prêmio. Ele diz, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, Paulo, ele mostra aqui para nós que precisamos ter em mente o alvo. Para que vivamos uma vida intencional, nós precisamos ter uma meta, um lugar para chegar. Não é? E, de novo, nós nos lembramos de 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 23 a 26, que nós já focamos quando estudamos na carta aos Efésios, onde ele diz aí, tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Isso aqui é vida intencional.
Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes ao ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Isso é vida intencional, irmãos. É você correr com alvo, é você correr com uma meta, não dando murros no ar. O que Paulo quer dizer com isso? Vivendo uma vida à toa, sem propósito, sem objetivos. Então ele está dizendo aqui, precisamos ter em vista o alvo que nos está proposto. Quando nós temos esta meta, quando nós caminhamos para ela, quando nós somos disciplinados dessa forma, nós não perdemos o foco, nós não desanimamos, não nos abatemos, mesmo diante dos dramas mais terríveis que a vida muitas vezes traz sobre nós. Paulo diz que isso daqui é uma vocação, é um chamado de Deus, é o Senhor que chama, é Ele que nos vocaciona, mas só é possível a nós por meio de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A terceira etapa, Paulo vai provocar também aqueles que o ouvem, seus ouvintes, seus leitores, a viverem da mesma forma e da mesma perspectiva que ele tem proposto aqui para si. Ele diz: todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Então veja, primeira coisa que Paulo diz, primeira coisa que ele mostra aqui, é que pensar desta maneira que nós estamos considerando aqui é ser um cristão maduro. Tudo que ele está mostrando, ensinando para os filipenses, deve levá-los à maturidade. No versículo 4 do capítulo 2, ele vai colocar aqui um peso sobre uma situação que está acontecendo entre duas irmãs na igreja. Elas estão se desentendendo, elas estão brigando por alguma razão. Então ele exorta e ele diz: tenham o mesmo modo de pensar. Está exortando. Isso é o quê? Sejam maduras. Busquem a maturidade. Não sejam como crianças, brigando por coisinhas, por coisas pequenas. Lutem pelo que vale a pena. Lutem pela salvação de vocês. Lutem pela ressurreição dos mortos. Lutem para estar em Cristo, para permanecerem nele. Então ele diz: todos os que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. Veja, irmãos, Paulo está muito preocupado aqui com o nosso pensamento, com a maneira como nós pensamos. Ele fala sobre isso quando ele cita o verso 5 do capítulo 2, tenham o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Aqui ele está dizendo, todos que somos maduros, tenhamos o mesmo modo de pensar. No capítulo 4, versículo 8, ele vai dizer a mesma coisa. Prestem atenção na maneira como vocês pensam. O que ocupa a mente de vocês? Por quê? Nós somos o que pensamos, irmãos. Nós fazemos o que pensamos. A nossa mente determina quais serão as nossas ações e reações às coisas dessa vida. Então, por isso é tão importante nos preocuparmos com o que ocupa o nosso pensamento. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, de novo, está vendo? Também isto Deus revelará para vocês. Ou seja, se houver alguma limitação de entendimento, o Senhor trará a compreensão adequada no tempo adequado e nós vamos avançar. Nós precisamos desejar viver dessa forma, pensar dessa forma, ocupar a nossa mente com essas categorias de pensamentos, pensando
nesses bens eternos que estão à nossa disposição, para que as coisas pequenas dessa vida não nos amarrem e não prendam os nossos pés, nos impedindo de correr a carreira que nos está proposta, citando aqui Hebreus capítulo 12. Então, ele está fazendo uma provocação para os seus leitores e também para nós, né, os primeiros, e para nós que estamos lendo essa carta hoje, pensando sobre ela. E no verso 16 ele diz: seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Ou seja, andemos de acordo com o que Cristo fez por nós. Nós também fomos conquistados para conquistar, irmãos. Então, essa ideia de que uma vez salvo, salvo para sempre, significa encostar o meu burrinho na sombra e dizer, eu não preciso fazer mais nada porque Jesus já fez tudo, isso é uma conversinha diabólica. Está levando muita gente para o buraco. Não, Cristo fez tudo? Sim, Ele fez tudo, mas Ele nos deu um caminho a seguir, e nós precisamos andar no caminho. Precisamos seguir firmes no caminho, a fim de que não percamos a direção e não sejamos apanhados de surpresa no final, ao descobrir que nunca fomos salvos. Isso sim será uma grande frustração, porque ela não vai durar só alguns meses, alguns anos, ou uma vida, mas a eternidade. Então, seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Pense no que Cristo já fez por você. Reflita sobre o que estamos lendo aqui hoje. Releia esse texto quando chegar em casa, durante a semana. Pense sobre isso. Ocupe a sua mente com essas coisas e peça a Deus, Senhor, me dá essa percepção de uma vida comprometida intencionalmente com o Evangelho, de uma vida vivida intencionalmente com Cristo, com os seus propósitos para mim, com o seu exemplo, para que eu possa ser um discípulo fiel, um servo fiel, e alguém que tem certeza, plena convicção, confiança de que o meu futuro será glorioso. E é por causa disso que eu vivo uma vida contente, alegre, feliz, apesar das lutas. E mesmo nos momentos de abatimento, de tristeza e de dor, eu olho para tudo isso com confiança, com esperança, sabendo que um dia também serei revestido de incorruptibilidade, serei revestido de imortalidade, serei semeado em desonra, mas serei colhido em honra no lar celestial. Amém. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Amém. Então, com base nisso, gostaria de fazer apenas 2 aplicações. A primeira delas é que nós precisamos fazer algo sobre o que nós ouvimos nessa manhã, irmãos. Precisamos tomar uma decisão aqui. O que vamos fazer? Vamos seguir andando às apalpadelas como quem está no escuro, procurando um caminho? Ou vamos seguir o caminho que está proposto para nós na palavra de Deus? O que vamos fazer? Precisamos tomar uma decisão. Né? Paulo, ele compartilha conosco a decisão que ele tomou, a sua resolução. Ele diz, olha, o que eu quero é conhecer a Cristo. E eu pergunto para você, o que é que você quer? O que é que você procura na igreja? Qual é o seu objetivo? Qual é a sua meta? Qual é o seu alvo? O seu alvo é a ressurreição dos mortos? O seu alvo é a eternidade? Então caminhe como quem tem, né, essa meta e esse alvo diante de si. Corra a carreira que lhe está proposta. Não deixe que nada lhe impeça e embarace a sua caminhada. Não olhe para trás. Deixe o que ficou para trás. Olhe para o que está diante de você. Então, essa é a primeira aplicação. Nós precisamos tomar uma decisão hoje.
A segunda tem a ver com a questão de como nós lidamos com a vida e a morte. Meus irmãos, nós não podemos cultuar a morte, mas nós também não podemos cultuar a vida terrena como se ela fosse o maior benefício que nós podemos receber. Nós precisamos ter uma visão muito equilibrada a esse respeito. Essa semana eu conversava com alguém e essa pessoa refletia sobre a sua própria limitação, né, e dizia, de onde é que vêm essas coisas? E eu disse, isso vem do Jardim do Éden. Do momento em que os nossos primeiros pais escolheram viver uma vida de alienação de Deus, porque a serpente os enganou, prometendo a eles que se eles desobedecessem, eles poderiam ser como Deus. Então, a partir daí, todo o mal que nos sobreveio, inclusive a morte. Então, irmãos, não deveríamos ver como novidade ou como algo inesperado o fato de nós passarmos por lutas, de nós adoecermos, de nós passarmos por aflições na vida, por passarmos por momentos tão angustiantes que nos levam ao desespero até. Mas entender que as dificuldades fazem parte. Elas vêm no pacote que recebemos quando nascemos, assim como os momentos de alegria, de realização, de contentamento, satisfação. Então, precisamos aprender a lidar com a vida e a morte. A morte nunca é desejável, mas ela é inevitável. A diferença, irmãos, é que para nós que estamos em Cristo, ela não é o final. Pelo contrário, ela é o começo. O começo do que é verdadeiro, o começo do que é real, o começo do que é glorioso, o começo do que vale a pena, o começo do alvo, né, do alcance do alvo, da meta que nós temos, se estamos em Cristo Jesus. É por isso que se canta no sepultamento de crentes. Me lembro de um pastor batista, né, que o pessoal reclamava quando iria fazer os ofícios, porque ele cantava uns 10 hinos no ofício fúnebre. E o pessoal, meu Deus, que tanto esse pastor canta! E ele fazia questão de explicar no final, eu canto porque eu sei que esse irmão está com Cristo agora. É por isso que eu canto. E não é isso, irmãos? Não é essa a única certeza que a gente precisa ter nessa vida? Então, que no dia que o Senhor nos chamar, muitos cantem muito, né, no ofício fúnebre, em nossa memória, pela convicção de que nós estamos com Cristo. Que seja essa a maior certeza que nós tenhamos neste mundo, porque a partir disso a nossa vida aqui será uma vida alegre. Independente do que passemos, do que soframos, do que vivamos, será uma vida alegre, de contentamento e satisfação na presença do Senhor. Amém? Vamos orar? Nosso Deus e Pai, graças te damos por esta manhã, ó Deus, de aprendizado, de edificação, de crescimento. Te louvamos pela tua palavra que nos desafia, ó Deus, nos confronta, mas também nos conforta, ó Deus, e nos encoraja. Nós te louvamos, porque nós também fomos conquistados para conquistar. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude, para que nessa manhã nós tomamos uma decisão, assentemos uma firme resolução na nossa mente e no nosso coração, e a partir daí trabalhemos para alcançar, ó Deus, este objetivo, de correr esta carreira de uma maneira disciplinada, sem deixar, Senhor, que a inconstância nos domine, sem deixar que a indisciplina nos vença, sem deixar, ó Deus, que o desânimo, o abatimento, as lutas, as dificuldades,
venham a tirar a nossa alegria de seguir em frente, olhando para o nosso alvo final, para a linha de chegada. Que o Senhor nos capacite, ó Deus, para que nós tomemos esta firme resolução nesta manhã. Nós te pedimos também que o Senhor trabalhe no nosso coração, na nossa mente, a fim de que nós saibamos lidar melhor com as perdas que sofremos nessa vida, seja a perda da saúde, dos bens, da própria vida, da vida de entes queridos. E o Senhor nos ajude, Senhor, a pregar o Evangelho para todos aqueles que amamos, pregar com paixão, com o firme propósito de levá-los à conversão a Cristo, porque esta será a maneira mais honrosa, mais contente, mais alegre de nos despedirmos deles quando se forem, sabendo que eles estão indo para Cristo. E que nós mesmos, Senhor, quando deixarmos este mundo, sejamos lembrados como servos de Deus, como servas de Deus, como pessoas que viveram uma vida realmente comprometida, uma vida intencionalmente engajada com Cristo Jesus. O Senhor nos dê graça para que nós possamos, ó Deus, olhar nessa direção e caminhar nessa direção de forma disciplinada, engajada, comprometida, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, porque precisamos tanto, Senhor, do entendimento, que só vem do Senhor, que só pode vir do Teu Espírito para nós. Então, aplica aos nossos corações esta palavra e que o Teu nome seja glorificado. Nós oramos assim com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém.